Helder, eu aqui, Meire, estamos novamente para falar do nosso poeta, de Morrison, e vamos falar de poesia. Fizemos aqui algumas seleções de poemas e vamos fazer esses poemas vamos fazer com que eles entrem numa conexão e a gente vai trocando as ideias e vai interpretando, como se esses poemas fossem verdadeiras piras, fogueiras, serão lançadas e a gente vai estar em volta, fazendo uma dança imaginária, uma dança xamã imaginária. Então, cada um vai contribuindo com a sua percepção. E aí eu escolhi, para abrir aqui a nossa live, eu vou fazer aqui a leitura, e a partir da qual a gente vai fazendo as nossas descobertas. Vamos aqui com esse poema que já é um chamamento, né? Já tem essa conotação assim solene de ser como se fosse para ser apresentada para um público maior, como se a poesia fosse o próprio personagem, um teatro, no palco. E aí, de Morrison, poeta, abre o seu poema dizendo assim: Senhoras e senhores, por favor, preste atenção a estas palavras e eventos. É sua última chance, nossa última esperança. Neste útero ou tumba, estamos livres das ruas fervilhantes. A febre negra que assola é segura fora daquelas portas. Meus amigos e eu vimos de Van Harden, com danças e nova música. Em todos os lugares, os seguidores chegam para a nossa procissão. Contos de reis, deuses, guerreiros e amantes pendurados como joias para seu prazer descuidado. Eu sou eu. E aí eu queria lançar esse poema assim, como se ele tivesse uma fogueira, virasse uma pira, como é mesmo a expressão que ele usou na letra Light My Fire, uma pira, Funerária. uma pira funerária. Mas aqui a pira é uma pira poética. Como vocês enxergam esse poema, né? Já começa com esse aspecto solene. Preste atenção a estas palavras e eventos, senhoras e senhores. Ele cita vários elementos, e aí vamos ver aí o que vem à nossa cabeça. Né? Helder, o que você viu aí? Então, aí a ideia do o Márcio está falando de algo novo, né? Ele fala, né? Eu e meus amigos vimos de longínqua Arden. Longínqua Arden. Que lugar é esse? É um lugar que ele diz que nesse lugar lá tem dança, música nova, né? E essa é algo que eles novo, não só novo, como algo que parece transbordar de uma alegria, histórias fantásticas, né? Parece um novo reino, como ele diz depois, né? É algo que ele busca um lugar, outro lugar. Esse outro lugar é aqui também, mas aqui ele está usando a linguagem poética para expressar um novo, algo novo, um novo mundo. Não é novo que ele fala isso, em outros lugares já falou disso, né? Criar um novo mundo, porque né? Esse está tem todo aquilo enfim, é um mundo que ainda não é o que merecemos. Não é este o lugar ainda que nós merecemos, que deveríamos estar. Por quê? Porque por razões óbvias, né? Você tem tudo aqui de tipo de convivência, sociedades, fome, miséria, não pouca criação, a liberdade, a questão da liberdade que ele vai falar, né?
ele imagina esse lugar, assim, ele cria essa imagem de um novo lugar para se fazer. Ele faz isso a partir dessa imagem de um lugar que tem tudo lá, dança, histórias de reis, histórias, né? Como se tivesse tudo lá que nós não temos aqui agora. Esse lugar, obviamente, é para se criar, né? Algo que nós devemos criar. Esse é uma questão, algo que é uma inspiração muito apolínea, né? É a parte apolínea dele, né? Esse poema está no livro, foi traduzido como Abismos, né? E essa é a parte muito apolínea, aquela parte em que você tem tudo a criação do belo, da beleza, mas tem, claro que tem a dança aqui, algo dionisíaco, né? Ele vai costurando essa ideia dentro desses dois, dessa, dessa imagem de Apolo Dionísio, bem equilibrado aqui como de Apolo aí. É isso, é um lugar, você pode ver que ele está imaginando um lugar que vai contar essas histórias de lá. Imaginemos esse lugar que ele propôs. E, ao mesmo tempo, ele cita útero e tumba, né, que são são elementos que são bem distantes, mas que ele busca fazer uma analogia, né? O útero e tumba, que é o que ele considera que são lugares que ele se vê livres, né? Se vê livre das ruas fervilhantes. O útero, que é o nascimento, está ligado à questão do nascimento, e a tumba é a morte, mas que ele fala que neste útero ou tumba, estamos livres das ruas fervilhantes, como se também fossem lugares, né? Ou não lugares, ou não sei se é a negação de um lugar. Eu queria que vocês falassem sobre isso, eu achei interessante, da outra vez a gente falou dessa questão da negação, do não lugar. Será que não seria a busca por um não lugar? Eldo, Draulio. O próprio nome utopia é esse não lugar, né? Não utopos. A gente tá tão acostumado com isso que é dado, né? Que é o lugar que a gente vive, que é tudo que a gente consome tá dado. Então esse lugar já está, de certa forma, todo com seu nome, e quando se dá o nome, já territorializa, já, então tá dado, dominado. E esse não lugar aí, que é essa utopia, que é longe e ao mesmo tempo, para mergulhar deslizar nesse útero, né, como diz uma outra poesia dele, nesse útero úmido, na poesia do Dimorso, é deslizar para dentro de uma estrutura linguística, mitológica, onde o não e o sim é ao mesmo tempo. Então, o ser e o não ser é ao mesmo tempo. Então, quando ele diz esse útero aí, que na verdade, é algo é, que conforta, que é o seio da mãe divina, da mãe natureza, que é divina nesse sentido mitológico, né? Então, é também a tumba. É onde que a gente vai, morre e é enterrado ou é queimado, incinerado e volta para essa tumba. Então, ao mesmo tempo, é nascimento e morte. Então, se a gente pega lá o Poder do Mito, do Joseph Campbell, que o Jim Morrison lia, a gente vai perceber toda essa questão linguística, né? E eu vou ler aqui um trecho aqui, só para a gente aprofundar na questão aqui, Meire, que é esse livro, O Mito, Sim. do professor Marcelo Marx, e ele diz aqui: a experiência arcaica do mundo, portanto da linguagem, é uma experiência compacta. A palavra faz parte da physis. A significação está como que colada ao real.
A palavra é revelação divina, presença mesma do ser, poder de presentificação que torna presente aquilo que nomeia. Não há distinção entre a ordem da palavra e a ordem da realidade. Ele entra num mundo que não é conceitual, que é mitológico. Então, se não é conceitual, não tem um território, é o não lugar. E esse lugar, por isso que é a última esperança, porque o lugar que a gente vive, a esperança morreu, o sonho acabou. Esse não lugar é retirar ao mesmo tempo da tumba e do útero. É nascer de novo, porque a gente está morrendo nesse lugar. Então, por isso, assim, para mergulhar, deslizar no útero das palavras da poesia do de Morse é ir lá na linguagem arcaica, é ir lá porque ele tinha essa consciência do que ele estava fazendo. Como o Aedo, lá na Grécia Antiga, como um mensageiro divino, que transformava ali tudo aquilo que era realidade nessa linguagem. E aí o Aedo, o poeta, passa então para uma linguagem então filosófica, uma linguagem conceitual, que já vai distanciando. Por isso que esse lugar aí, ele é distante, mas ao mesmo tempo ele é perto. E é por isso que ele termina o que eu sou eu. Por quê? Porque está dentro dele. Esse lugar é ele mesmo. Então, está longe porque o nosso olhar distancia de nós mesmos, mas está próximo porque ele é ele mesmo. É esse território que a gente precisa realmente reconquistar, nascer de novo. É Interessante. complexo. É complexo pra caramba. E aí ele também, eu vou aqui trazer outro poema, que ele já carrega esses mesmos elementos do nascimento, do útero, da tumba, que eu vou aqui reproduzir para vocês. Caso vocês queiram ainda falar desse, e aí a gente também pode continuar falando desse poema, e já trazendo um outro semelhante, ele fala também, olha só, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, está aqui no chat. Já foi dito que ao nascer estamos tentando encontrar um útero propício para o crescimento de nossa natureza Buda. E que ao morrer nós encontramos um útero na tumba da terra. Este é o maior medo do meu pai. Não deveria ser. Em vez disso, ele deveria estar tentando encontrar um túmulo melhor para mim. Esse é forte, é pesado e tem muitos elementos aí para a gente comentar, né? Isso não tem como a gente não fazer referência à forma como ele foi enterrado, né? De uma forma bem modesta mesmo, sem muita pompa. Tem registro do enterro dele, assim, sem muita, né? Depois é que foi construído, o pai dele foi lá, tempos depois, construiu, fez uma lápide com a frase e toda, a gente conhece essa história. Interessante, né? Não deixa de ser uma referencialidade. Mas ele fala novamente do útero, né? Fala novamente da tumba. Vocês acreditam que existem outros elementos que se somam ao primeiro poema? Ou ele permanece com essa questão do não lugar? Como é que vocês veem esse poema? Meire, Já foi dito. é, o nome que eu coloquei aqui no título, né? James Douglas Morrison, o poeta dançarino. E até uma provocação, porque tem uma ligação muito profunda com Nietzsche aí, de acreditar num Deus, apenas num Deus que dança, É, né? E não é à toa, né, que o professor
que o Marcelo de Lima Santos escreveu, né, esse livro aqui, O Poeta Xamã. Então, e de como que a poesia dele dança, realmente dança. E o dançar, esse ritual, é um ir e vir, porque ele trabalha muito com os arquétipos. Ele tinha uma leitura do Jung. Ele sabia de jogar com essas palavras. Sim. Então, nesse jogo, ele está sempre retornando, né, em certas questões. Se a gente for observar a poesia dele, tem muitas palavras que se repetem. E o sentido é o mesmo em todos os poemas. Hum. É essa distância, esse distanciamento que a gente tem levado, né, na nossa vida em relação às coisas, e sempre é um retorno Isso. nesse não lugar, nesse É não lugar. verdade. É. Por isso, assim, que é um paradoxo entender, ver a poesia do Dimorso e ver as músicas e o contexto que viviam, né? O contexto da década de 60. Uhum. Enquanto bandas ali, São Francisco, falavam paz e amor, os hippies, paz e amor, o Dimorso trazia muito essa obscuridade, né? Então, enquanto falavam de utopia, no sentido paz e amor, num mundo de paz e amor, ele traz esse submundo, ele traz esse inconsciente desse mundo, assim, que é trágico, que é todo, assim, cheio de armadilhas, de estacas. Eu vou ler um poema depois que fala sobre isso, mas ao mesmo tempo é que tem a música The End, My Only Friend, Aham. o fim como meu único amigo, mas ao mesmo tempo tem a música que fala do passar para o outro lado. Sim. Então, é justamente para entender a poesia do Gilmore, você tem que mergulhar nesse paradoxo, você tem que ir nessas águas profundas e tem que ter o fôlego nesse mergulho. E outra coisa, só para complementar aqui essa fala, novamente o texto do professor Marcelo Marx, ele traz uma questão aqui interessante, né? O mito opera através de representações cuja apreensão se dá pela vivência. Ele é vivo enquanto é vivenciado. Para a gente entender a poesia do Dimorso, que é uma linguagem mitológica, tem que ter vivenciado essas obscuridades. Então, olha só, por quê? Porque isso é uma representação, né? E na excessiva proximidade da vivência, na confusão e indistinção do vivido, ele se esconde, se furta ao esclarecimento. Se a gente for ler a poesia do Dimor de uma forma literal, caramba, a gente vai morrer no raso, no Não vou raso. Por entender de forma isso, literal, porque não. só terminando aqui, por isso nós ocidentais, intoxicados de racionalismos, somos capazes de perguntar: mito? O que é o mito? Ainda existem mitos? Como o peixe dentro d'água perguntando: água? O que é água? Existe água? Poxa, então a gente lê esses poemas do Dimorso, a gente fica aí, pô, o que é isso? A gente respira isso. Se a gente não tiver consciência do que a gente respira, toda essa obscuridade aí, a gente não vai além dessas palavras e além dessas representações. Se a gente quiser interpretar de uma forma literal. É verdade. Fala, Helder. É isso. É isso mesmo. Vocês querem fazer a leitura, escolha, fazer suas escolhas aí? Vamos lá, Helder. Poema, tragam aí para enriquecer a nossa. Ah, bom, aí já vai mudar um pouco aí, viu? No poema, tem um poema dele que ele vai falar da. Acho que vai levar também a isso, que é a questão da. Acho que a Meire já falou dele, né? Eu vou só pegar uma parte, que é um poema mais longo, né? Em que ele vai falar que você precisa de. Deixa eu ver se está por aqui. As pessoas precisam de conectores, heróis, estrelas
dirigentes para dar sentido à vida. Tá? Então, eu acho que esse poema ele já vai em outra direção, mas também vai falar disso também. Isso que o Grau está falando de uma forma um pouco diferente, né? Mas dentro da linguagem, no outro sentido, é chegar em algo, uma percepção maior das coisas. Porque esses conectores, né? O que são esses conectores? Precisamos de conectores. E esses conectores são aquilo que as pessoas mais buscam nesse modo de dentro da sociedade, são aquilo que elas se agarram, né? Uma entrevista ele vai falar isso, tem entrevista ele diz que as pessoas elas tendem a se organizar em massa, né? Os conectores são aqueles que conseguem arregimentar multidões. Os conectores são aqueles que conseguem fazer com que as pessoas, que elas preencham um determinado espaço, tudo para ver o conector. São aqueles capazes de arregimentar multidões, mas também são aqueles que dão influência na cultura de massa. Então, isso ele está dizendo numa entrevista, né? E ele vai procurar outra pergunta nesse sentido, fazer essa pergunta sobre esse poema. O que são esses conectores? Por que as pessoas... Me perguntam se as pessoas são sempre assim? Ele sempre foi. Isso é fantástico, né? Porque é verdade, na história, sempre há os conectores buscando fascinar as multidões. E as multidões, obviamente, são fascinadas por esses conectores, né? Interessante. Mais arregimentando. E aí, nisso tudo, é que ele diz que esse quadro geral, hoje, ele dizia, ele está falando dos anos 60, né? Tem uma influência muito grande por conta da televisão. Naquele tempo a TV era uma coisa... Agora tem o celular, tem a internet. A TV tem uma força muito grande aí, principalmente no Brasil. Elas têm essa capacidade de fazer com que as pessoas, dentro dentro desse quadro todo, elas só encontrem aí aqueles que elas vão seguir. Elas seguirão dentro desse quadro de cultura de massa, elas seguirão tudo isso que ele coloca aí como dirigentes, estrelas, né? São as estrelas que aparecem aí na TV, lá, heróis, né? Porque ele vai citar depois o que são os heróis, numa entrevista ele vai falar, mas o que mais se busca são heróis. Mas a história dos heróis também muda. Ele faz uma análise assim, sociológica muito interessante. Enfim, o que ele está dizendo, depois ele vai concluir, é que dentro dessa cultura de massa, as pessoas acabam perdendo aquilo que é mais sensível, que é a liberdade. Elas passam para outros, para dizer que caminho elas devem seguir, né? A que programa elas devem seguir, que música elas devem ouvir, né? Há todo um quadro que ele diz que a partir desse poema, né? Há todo um quadro que as pessoas são levadas a ter escolhas, né? E pensamentos que não são próprios. Daí porque os conectores são realmente, sempre foram responsáveis por ter esse papel dentro das sociedades, e agora, como ele diz nos anos 60, né? Agora com o advento da mídia, naquele tempo a mídia era forte, essa tendência tende a aumentar e as pessoas tendem a ficar mais massificadas, e ele previu que essas coisas deveriam acontecer mais para frente com maior intensidade. E não é que acontece mesmo. Então,
é uma contribuição enorme para pensar essa questão. Ele vai, claro, depois ele vai, em outros poemas, ele vai, de novo, continuar nesse mesmo fio aí, de apontar como que nós encontramos as pessoas, a sociedade, as pessoas dentro da sociedade, sempre fazendo um papel, né, um papel que não são delas. Elas estão sempre delegando a outros aquilo que elas deveriam buscar por si próprias. Interessante. Interessante, esse poema está no meu livro, né? Eu fiz uma leitura, fiz uma outra leitura, por isso a riqueza da poesia, de você fazer uma leitura e outra leitura, uma coisa que vai se somando, né? Eu Inclusive, enxerguei aqui, pois não, Draulio, É o Helder. Helder. inclusive já antecipando mais um pouco aí, só para não para pegar essa ideia do Boris está falando aqui dos conectores, tem um poema também que ele vai falar que a divisão dos homens em ator e espectadores é o fato central do nosso tempo. Ah, sim, Né? muito interessante, né? Parece que E é uma visão futurista, né? Uma visão tanto quanto, não sei, será que não seria uma visão não, se futurista? você vai observar bem, atores e espectadores, né? Você você pode pegar bem fácil no sentido aqui, porque a divisão, ele está colocando a divisão dos homens entre atores e espectadores, né? Então, são aqueles que representam e aqueles que vão lá para ser espectadores dessa representação. Hum, E aí, numa mesma entrevista, vocês podem dar uma olhada na entrevista em 1970, com Tony Thomas, ele fala assim, e ainda continuamos assim? Acho que isso é inegável, dizer, mas eu me pergunto, se foi sempre assim mesmo na sociedade, Dino? Ele fala, eu creio que sim. Né? Aí ele vai falar da mídia e vai falar de algo que é mais ainda. Aqui ele vai aprofundando. Né? Essa questão ocorre porque ele dizia, é um tipo de. Nós estamos um tipo de sociedade, né? A gente deve sempre lembrar que ele está falando dos anos 60, e que também cabe muito bem, claro, no nosso tempo, vai caber mais tempo aí para onde ele dizia que predomina completamente o vazio, né? E o tédio dessas pessoas. É um vazio muito grande. Então, esse vazio das pessoas faz com que, dentro desse quadro, você encontre aqueles mesmos esses atores e espectadores, que representa todo esse quadro hum, de as pessoas não terem a mão no seu destino. É um navio que está à deriva, da qual o timão, não tem ninguém segurando o timão, a não ser aqueles que são os atores, ou seja, estão levando elas para algum lugar que não se sabe onde, ou para lugar nenhum, por quê? Porque elas são vazias. Os próprios atores também são vazios, eles não são, né? Eles são aqueles que são conectores, eles simplesmente regimentam massas, mas eles também não têm nada. hum, Então, nesse quadro que ele fala, que é importante isso, ele destaca essa falta de sentido, como ele diz na entrevista. É uma falta de sentido muito grande das pessoas. Por isso que elas são sempre, por isso que ele vai dizer que elas, na entrevista, que elas são sempre foi assim. Essa questão dos atores, ele vai frisando que atores e espectadores sempre foi assim. E agora nós temos pior, e ele diz que mais na frente isso vai continuar agora que nós estamos caminhando para uma sociedade mais com com a avanço da tecnologia. Ele já falava da tecnologia no tempo dele, né? E ele já tem uma visão muito assim, bastante interessante do que ia ser mais na frente. Ele vai falar da música, né?
depois ele vai falar que o que vai acontecer é que nós estamos caminhando para um tipo de música mais estridente e gritante. Ele usa a palavra rockers, né, que é um inglês quer dizer estridente, né? Então ele diz, os jovens caminharão cada vez mais, creio que vai haver mudança e a música e os jovens vão buscar outro tipo de música mais gritante e estridente, né? Que acertou mesmo, né? É verdade. A partir dos anos 80 é uma gritaria muito grande, né? Grita-se É. muito, né? E na música ele era muito fiel a isso. Na música, dizia Nietzsche, você não precisa da letra. E Morrison citou várias vezes isso. Ele queria que a música, no sentido nietzschiano, fosse mais uma receptividade de algo que nos movesse para uma transformação tão grande que era preciso voltar à questão dos duas pulsões, Apolíneo e Nietzsche, né? Para você conseguir ver em que situação nos encontramos a partir disso. Daí que a poesia, Morris dizia que era o lugar ideal para isso, e o Nietzsche também. Então ele seguia, ele dentro disso, ele estava dizendo o seguinte: um empobrecimento muito grande da humanidade, porque para Morris, elas sempre encontrarão os conectores arregimentando, né, de todas as formas, até mesmo em livros. Os livros também, tem livros só para, né, tem livro que faz parte da cultura de massa, né, ou seja, aqueles que você vende mais só para é um tipo de fascínio, né, que as pessoas dizem sobre aqueles marketing, né, marketing, enfim, é isso, é um vazio, é um tédio, é uma impotência sobre o próprio destino que elas mesmas é, não dirigem os seus próprios destinos. Então, dentro disso tudo, elas só são mesmo espectadores. E os atores são aqueles que continuam, né, continuarão fazendo espetáculos dessa natureza para que elas continuem nessa passividade, nesse vazio, como sempre vou dizer. Muito interessante. Eu, quando fiz a análise desse poema, eu enxerguei aí muito do universo infantil, o lado, o imaginário infantil. Quando ele fala que as pessoas precisam de conectores, escritores, heróis, é como se ele dissesse que as pessoas precisam mergulhar nesse mundo imaginário infantil. E aí, olha a leitura que eu fiz. Porque quando ele cita soldados de plástico, um barco de areia infantil voltado para o sol, imaginei o menino Jim, um barquinho. Soldados de plástico em miniatura, guerra de sujeira, que faz parte do mesmo poema, né? Guerra de sujeira, forte. Imaginei também o pai incentivando a criança um dia se tornar um militar, né? Entrar para a vida, entrar para, sei lá, para a marinha. Aí, soldados de plástico em miniatura, é o universo infantil do dia. Guerra de sujeira, navios, foguetes de garagem, cerimônias, teatro, danças, para reafirmar necessidades e memórias tribais. E é isso. E aí, quando ele começa com esse negócio, as pessoas precisam desses conectores, escritores, heróis, estrelas, líderes para dar forma à vida, e que aí ele entra falando desses elementos, barquinho de areia, né? Está na praia, fazendo aqueles desenhos, aquelas molduras, né? Aquelas esculturas de areia e soldadinho de plástico, né? Eu vi nesse poema um Jim criança, né? E um resgate, né? A memória dele criança. E daí essa necessidade que ele se colocou de achar que as pessoas realmente precisam desses heróis, desses escritores, desses conectores para dar forma à vida. Então, eu busquei essa conexão. É muito interessante, né? Porque já é uma outra leitura que eu fiz
e que se soma, né? Se soma à sua leitura, Helder, e que é isso, poesia é isso, essa liberdade que a gente tem para enxergar, porque realmente a primeira visão assim do texto, as pessoas precisam de conectores, mas que conectores? A quem ele está se referindo? Né? E aí, quando ele entra nessa coisa do barco, do soldadinho, eu já imaginei. Seria esse ideal de. Seria esse desejo também, que não deixa de ser também um desejo para algum lugar ou não lugar, que é o imaginário infantil dele, né? Do Jim, esse desejo dele, criança, da criança selvagem, que A, persistiu. a Estava sempre. criança, vou deixar o Braulio ia falar, só Fala, desculpa, Draulio, agora é eu ia falar, você. só para você falar da criança. A criança, ele está muito ligado, isso é uma visão do o Nietzsche, o Norman William Brown, Sim, né? Ele vai fazer ele vai pegar isso do Nietzsche e vai falar de outra maneira, mas no fundo o que está querendo dizer da criança aí é também a questão da inocência. sim, É algo que é aquilo que é o homem que não tem história, dizia Nietzsche. O homem que não tem história é um homem que não tem, ele é um homem mais livre, né, digamos assim. Ele não, uhum, né, você sabe que Nietzsche tinha uma visão muito diferente dessa questão dos. O Draulio é historiador e sabe falar melhor disso, né? Então, a criança, a inocência, é ela este reino, né, em que nós estamos sempre como se estivesse no paraíso, né? Ou senão, nós temos que estar pensando nela porque não há outra possibilidade de viver, de encontrarmos a alegria, senão com esse espírito de inocência. Morse recorre a isso. Ela é uma. Não só Nietzsche falou isso, mas isso é anterior a Nietzsche, né? Porque Nietzsche conhecia a Bíblia muito bem, como dizia Scarlett, né? No livro dela. Ele é um conhecedor tinha um conhecimento muito grande da Bíblia. Ele conhecia isso e então essa questão da inocência, ela é aquilo que é desamarrado todo esse emaranhado de construído uma moral, né? Como uma sim. sociedade opressora, né? Que era o caso dos anos 60, e como uma sociedade afogada num tipo de moralismo que nós temos até hoje, né? E, e que isso que ele vai colocando mais na frente nos poemas. Daqui a pouco a gente Você possa tem esse poder. poema, vocês estão visualizando esse poema que eu coloquei aqui? As pessoas precisam de conectores, que ele É, ainda vai. O poema está inteiro aqui, não, ainda não acabou. Vocês conseguiram visualizar? tem. Essa questão que você falou da inocência da criança, vocês Ah, conseguiram no assim, chat? como eu lembro dele, está aqui no livro, acho que está nessa. Está nos últimos escritos, não está? É, Aí quando que ele dá continuação aqui, ó. Soldados de plástico em miniatura, guerra de sujeira, fortes, navios, foguetes de garagem, cerimônias, teatro, danças, para reafirmar necessidades e memórias tribais, um chamado à adoração, união acima de tudo, uma reversão, um anseio pela família e a magia de segurança da infância. Isso Crowley, tudo está no mesmo poema. Eu, pelo menos, porque às vezes tem poemas do Jim que são recortes, né? A gente sabe que às vezes são recortes, às vezes em algum outro material que a gente pega, ele vem mais extenso, mas pelo que eu vi, ele vem inteiro. Você tem a página desse poema, Helder? As pessoas precisam ah, de leitores?
que eu acho que ele vai um pouco mais à frente. Eu lembro do poema inteiro, mas não lembro. Na verdade, eu selecionei ele já estava salvo, eu peguei, mas eu não li diretamente do livro, não. Últimos escritos. Bom, mas... Sim, fala, Drauzio. Você já tinha comentado esse poema, Helder, em outro momento, e eu fiquei pensando muito nessa relação que ele faz atores e espectadores, e que eu acho que tem uma profundidade assim tremenda, essa dialética aí que na verdade, né, a gente eu comecei a fazer um paralelo a partir daí com a dialética do Marx, né, do proletariado e da burguesia, enfim, mas eu acho que aí ela tem uma profundidade um pouco maior, porque leva para a questão do simbólico, leva para a questão da poética artística, e remete a uma questão muito mais profunda da condição humana, porque, na verdade, essa dialética aí de ator e telespectador, que vai ao teatro grego, das pessoas assistirem, e para que não era simplesmente assistir. Ali o espectador, ele se colocava no lugar do ator, e ator significa se colocar no lugar do outro. Essa concepção do teatro grego é justamente para causar essa catarse, para causar esse choque, né? E as pessoas pensarem, se colocar no lugar do outro, é justamente ter uma relação de empatia, e é o que falta hoje. Essa relação de empatia. Nós somos telespectadores hoje que apenas diante da tela ali, a gente não se coloca no lugar do outro. A linguagem cinematográfica, ela é mais profunda porque no momento que a gente assiste ali, a gente se coloca no lugar do outro, sem ter consciência disso. Os telejornais jogam as imagens, jogam muitas imagens e a gente não consegue, porque a gente não tem essa consciência, a gente não consegue ser um arqueólogo ali e ir nas camadas que, que, que formam aquela imagem que eles colocam, que se torna, na verdade, um bloco de imagens, o telejornal, a televisão, e a gente não consegue aprofundar, porque é a coisa do instante, é a coisa de consumir naquele momento que passa, vai e volta. Os telejornais passam a mesma imagem, a mesma mensagem, então não há um momento então para esse se colocar no lugar de uma forma mais profunda, né? Como fazia lá na Grécia Antiga, no teatro, essa coisa do ator, né? Então, eu acho muito interessante que é uma dialética, mas, na verdade, que busca uma totalidade, por isso que é uma linguagem mitológica que ele utiliza. É o sim e o não ao mesmo tempo, como eu falei no início, porque é telespectador, mas é mesmo, ao mesmo tempo ator. Mas se a gente não consegue fazer esse processo nessa profundidade, a gente apenas se torna um telespectador aqui, ó, no plano, no linear. E é o que acontece. Sempre a crítica do Dimorso vai nisso. Ele joga dialeticamente, mas mostra que existe uma totalidade, uma unidade por trás. Só que a gente não percebe, já que a gente não tem essa educação para olhar além da representação. Aquilo que eu estou falando desde o início aqui, né? Então a gente assiste as coisas hoje de uma forma muito apenas pelo entretenimento. Então não tem uma profundidade. E o entretenimento é aquela coisa do prazer momentâneo, passou, passou, passou. Então, por isso que a poesia é uma linguagem
que ela tá numa linguagem cinematográfica, por isso que o Jim Morrison fez cinema, né? Porque ele percebia isso, que era uma linguagem, que a poesia é uma linguagem que abarca tudo, mas é no sentido da poiesis, é o sentido de criar, e esse criar mundos, criar universos, através dessa linguagem. Por isso que eu fiz aquela leitura no início. É uma linguagem que está na ordem ali de criação, criatura. O criador e criatura. É uma mesma coisa. Aquele que está criando é um Deus da palavra, é um Deus que dança com as palavras. Ele está criando, o verbo se fez carne. E no início era. Então, é esse verbo, essa palavra, que a gente foi distanciando dessa palavra, porque ela se tornou apenas conceitual, caricatura. Ela se tornou uma, um simulacro. A similitude, a palavra se tornou uma similitude, ela perdeu, se tornou uma representação, ela perdeu aquela arte do viver. Então a poesia, ela tem muito a ver com essa questão do viver. E se não se vive a poesia, a vida, não se entende a poesia, e vice-versa. São duas vias. Então, aí eu coloquei aí, ó, um poema que é o primeiro poema do meu primeiro capítulo. Eu vou trazer só os poemas que estão no meu livro, que Ah, eu você já copiou aqui, já já, colocou aqui. já. Tá. O ciclo começa de novo. Uma fascinante, adormecente, obsidiante, exasperante tensão, triste, doentia, ego familiar. Caramba, só aqui ele traz uma história totalmente trágica. Você estava falando aí da história, uma neurose, é aquilo do livro. E aí a gente sabe que ele tinha essa leitura aqui. Uhum. Ah, da vida contra a morte, sim. Isso. Então, essa neurose então que a gente traz na história, e a história é trágica. E Sim. a arte para o Dimorso, a poesia seria a salvação. Aquilo que o Walter Benjamin traz como apocatástase, a salvação da história, é essa rememoração. E a poesia é essa rememoração. De quê? De tudo. Tá? Quando ele fala então da inocência, quando ele fala da criança, essa criança então que remete não só a ele, mas o arquétipo de ser criança, de olhar com outros olhos, com mais naturalidade, não com os nossos preconceitos, porque quando a gente vai vivenciando as coisas de uma forma cultural, conceitual, nós vamos criando conceitos, vamos criando preconceitos. Vem o cristianismo, vem a questão da ciência cartesiana, vem tudo isso, então vai separando, corpo, mente, vai separando, o corpo é pecaminoso, o corpo é isso, a mente é aquele outro, a gente vai afastando daquilo que a gente é realmente. E a gente é uma unidade que foi sendo separada pela filosofia cartesiana. É claro que é necessário separar para estudar, mas parece que nós esquecemos de nos reconectar nesses processos. E aí a linguagem se perdeu também. E a poesia é uma forma desse resgate, né? Estudando toda essa questão, né? Chamo o teimoso viajante, olha aí. Olha, ele, né? Ele, É, o teimoso, que próprio. está teimando, que está querendo, falando assim, ô, pessoal, wake up, né? O tempo todo. Wake up. Vamos acordar. Triste, doentio, ego familiar. Ego Isso. familiar, que chamam Então, teimoso. então, então eu Outra vez para casa. estava falando da família ali, do pai encontrar uma tumba para ele, a relação com o pai, o soldado de chumbo, o soldado de plástico, enfim, são formas de ver esses soldados que recebem as ordens. Sentido, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. E não faz sentido nos dois sentidos. Não faz sentido você receber ordens para matar alguém. Você dá sentido para pessoas que dão ordens ali, os almirantes gordos que ele fala. Poxa, ele viveu isso, ele foi
no navio, que o pai dele era almirante, o pai dele participou da Guerra da Coreia. E aí, então, ele vai, o pai dele faz ele cortar o cabelo lá no estilo soldado. Então, ele corta achando aquilo horrível. Então, essa coisa dada, o estilo. Então, a família, ego familiar. Então, outra vez para casa, um momento musical feito de todas as imagens. Olha como que é uma dança, a Uhum. poesia dele. É uma dança xamânica, realmente. De todas No, as imagens. Que estava na cabeça dele isso aí, né? Não, claro, mas eu digo assim que é dele trazer quando ele diz todas essas imagens, caramba, a imagem é uma forma de rememorar. Porque no início, novamente, eu vou citar o livro maravilhoso do professor Marcelo Marx, um Marcel. caderno, é, Uhum. e tem lá um texto da professora Sônia Viegas, que é pensar por imagens. A criança pensa por imagens. Depois vem surgindo os conceitos, as culturas, e vão colocando coisas e coisas e coisas, camadas sobre camadas, sobre aquelas imagens. E a gente hoje não percebe que a gente pensa, e lá no fundo tem uma imagem, nesse inconsciente. Então, precedido de melodias. Olha, caramba, isso é bonito pra caramba. Muito, muito bonita. É profundo, porque nessa dança existe uma melodia que ela é universal, que ela tem todos os povos. Todos Uhum. os povos possuem essa melodia. Só que, como nós fomos educados num contexto eurocentrista, a gente aprendeu a falar assim, pô, a rejeitar certas melodias. Aí o de Morse fala, pô, todas as imagens, Todas todas. as imagens. O assobio, o grito quente de mulher que chama a criança que brinca. E essa Que, criança, não, e essa mulher, a natureza que chama. isso. Você viu aí a mulher como a natureza. E ele chama, olha só, ele chama essa questão aí para uma coisa muito profunda, que é a liberdade. Mas essa Criança liberdade, que pensa. ela tem responsabilidade e ela tem um preço. É uma É, pergunta que um amigo meu me fez essa semana para eu pensar, Helder. Você quer liberdade? Mas a liberdade, ela tem responsabilidade e ela tem um preço. O de Morse está falando isso o tempo É. todo. Uhum. O tempo todo. outra, se me permite, você falou de sentido lá, né? Eu gostei dessa, eu gostei disso. Ela, é, tem um poema do Morris que ele vai dizer que, assim, eu vos digo que nenhuma recompensa eterna nos perdoará agora por ter desperdiçado a aurora. Então, é o sentido que se dá para aquilo que, todo o sentido que se dá para as coisas que estão à nossa volta. Então, você não sente, outro poema que ele vai dizer, virá o tempo em que só com teatro meteorológico reviveremos a sensação da chuva, é o sentir, né? Nesse primeiro eu vos digo que nenhuma recompensa eterna nos perdoará agora por ter desperdiçado a aurora. Ela vai em torno dessa questão que você falou de sentido, né? Eu escrevi sobre esse sentido, né, a partir desse poema, e diz assim: tudo adquire um sentido em cada particularidade de cada objeto. O olhar deve captar vibrações sinuosas das coisas que passam a ser moduladas em palavras para o seu esclarecimento. São únicos os nossos momentos. Eles são sucessíveis porque nenhum pode ser substituído ou se parece com o antecedente. A vida brinda-nos a cada instante com um novo a ser vivido, sendo que cada momento nunca for experimentado antes. Aquilo que parece repetir está na pura relação dos mesmos atos com que são comodamente associada a uma vida marcada por trivialidades cotidianas. Elas são retecidas pela modulagem sinuosa das engrenagens de Cronos, que carrega para lá o ser sobrecarregado por suas faltas, entorpecido no seu fastio de vida e desfaz-se na própria voragem do seu espectro.
Se conseguirmos penetrar no seio da duração permanente, verás que todas as coisas designam no zênite infinito e elevam-nos para além da verticalidade das obrigações da vida comum. Só aí que pode perceber o benefício de cada coisa que se nos apresenta em sua força ascensional. É então que terás a recompensa eterna, que vem a construir uma abertura à luz que emana da clareira do ser, no caos de suas forças recalcadas, mecanicamente executadas na cômoda repetição do hábito da banalidade cotidiana, com certeza que nenhuma recompensa eterna poderá te perdoar agora por ter desperdiçado a aurora. É nessa questão do sentido, né, que você estava falando aí. O sentido, tudo é poroso. E a poesia, de fato, é isso. Ela nos faz reconectar com essas coisas que nos dá sentido, porque elas são porosas. Elas também estão aí em tudo. Elas estão em todas as coisas. Daí que ele diz que não veria, isso eu acho belo esse poema, virá o tempo em que só com teatros meteorológicos reviveremos a sensação da chuva. Assim, é preciso fazer um teatro. É Muito preciso representar interessante, como sim. E você já está inventar tronos purpurinos, né? Para criar os nossos próprios reinos, né? Podemos inventar os nossos próprios reinos com tronos purpurinos, assentos lascivos e amar em leitos corrosivos. Eu adoro esse poema. Disso tudo que Criar o reinos. wake up, precisa acordar, né? Ele está chamando para acordar para tudo isso. É um sentir, é um sentido, nem sentido e nem e nem não tem tem os sentidos, mas você não sabe que sentido que você dá. Ou seja, não tem a experiência dos momentos que são dados ali, que estão ali na sua ao seu alcance. E também você não sente. É preciso um teatro para representar aquilo, como se a chuva caindo. Tem um poema belíssimo de Uhum. que ele fala disso a partir do sexo, que é uma coisa maravilhosa, né? Assim, um poema belíssimo, né? Onde ele associa a chuva com a terra como uma espécie de cópula, né? E ele diz que os alquimistas veem nisso, né, como uma cópula entre o céu e a terra, entre o mineral, o vegetal, em todas as coisas, fazendo um acasalamento, um esponsal. É uma coisa maravilhosa, né? Que a alquimia propõe essa mesma. O Brown fala muito dessa questão da alquimia em busca de algo dessa natureza, né? Belíssima. Então, é esse sentir, ou esse sentido, ambas as coisas vão levar a isso, que ela desperta para algo muito maior que não está e que no fundo a gente acaba desperdiçando, como diz o poema, né? Não haverá nem recompensa por ter desperdiçado tudo isso, né? Você desperdiçou. É um sentir, né? É algo que eu gosto muito dessa está em muitos poetas, por exemplo, em Blake, né? E ele coloca agora maravilhosa, que é esse sentir e esses sentidos. O sentido, né? Depende do sentido, está o sentir também. Nossa. Depende disso, haverá um sentido, coisa que, do contrário, ficamos mesmo à mercê dessa pobreza, né? E isso tem a ver com a esteses mesmo, que a É o estética que você estava falando. o que a gente falou, nós falamos na live passada, acho que comentamos, né? A esteses, mas só que a esteses que nós fomos educados, o nosso olhar é do século XVIII. E essa esteses aqui, ela é antes, é do sentir. Essa percepção não é um sentir é o belo, não é. É sentir a vida como ela é. Isso. É antes de uma sociedade patriarcal. A gente falou isso, né? É. Ó, gente, Aliás, sim, pode falar. não, acho que em outro momento você podia falar mais do matriarcado,
que você já falou várias vezes, Braulio, mas acho que fica para um próximo momento, Sim, outra sim, vez. Sim, sim. eu podia, se vocês permitirem, fechar aqui ou abrir para um poema que eu acho que Vamos lá, mereceria. manda. Nossa, eu gosto muito desse poema. E eu acho que ele diz tanto e de tudo que já dissemos aqui e algo mais. Copiando e colando aqui. Vamos lá. Aqui, pronto. Acabei de postar aqui. Mudando-me para nova casa, eu construo meu reino. A partir da primeira folha seca da manhã e do odor da lenha queimando. E do barco que o jovem marido empurra solenemente sua jovem esposa, embalando a criança nos seus braços, no chão do barco, enquanto eles cruzam um canal estranho após a guerra. Construo meu reino, nova casa. E aí vem esses elementos todos do barco. Primeira folha seca. Será as folhas da figueira, será que se torna, as folhas da figueira se tornam o tapa-sexos, sexo para justamente o pudor, Ah, o rubor diante da realidade, do nu das coisas. A gente, com os conceitos, nós fomos colocando, eu comento no meu livro, né? Nós fomos colocando folhas de figueira. Folhas de figueira. e é um poema cheio de sinestesias, né? De sensações, que era a coisa do odor. Folha É, seca, exato. depois o tato, aí vem a visão, vem tato, vem o olfato, né? O odor da lenha queimando do barco, que o jovem marido empurra solenemente sua jovem esposa embalando a criança nos seus braços. Mas a gente pode pensar em muita coisa aí. Pensar em muita coisa Claro. do barco, enquanto eles cruzam um canal estranho após a guerra. E a criança, novamente, né? A criança como essa esperança, a criança como justamente depois de uma guerra, que guerra? Uma guerra interna, né? Tão externa, interna. É por isso que Lady Morrison tem que estar atento para sempre a essa questão mitológica do ser, do não ser, que ele joga o tempo todo com isso, né? Uhum. Então, é, cruzar um canal, cruzar algo fronteiriço, é cruzar, justamente para esse Uhum. não lugar depois dessa guerra, Uhum. buscando justamente criar esse novo. Isso. Então, E essa manhã de odor, que, né, de lenha queimando, ou seja, pô, é cheio de arquétipo demais. e a gente não pode também esquecer que o barco é a metáfora do pai dele, do almirante, né, da marinha. Então tem uma conotação aí, tem uma Mas é uma sublimação desse barco, né? E não é esse barco. não, não é o do pai, mas tem talvez na imaginação do Jim, né? É. Seria o Por isso pai. que queimar lenha, lenha queimando, é no sentido, porque árvore queimar, lenha é o quê? É galho, é árvore genealógica, é queimar Sim, o que foi dado já sim, como, enfim, tem tantas coisas tem, aí, tem. E sabe? ele começa o poema falando na mudança, porque era exatamente a referencialidade do É, mundo infantil dele, do imaginário infantil, do universo infantil. Mudando-me para a nova casa, que era a vida dele, né, do pai, vivia, ele e a família viviam se mudando, então, dali ele criou talvez um é, universo dele particular, né? exato. Mudando para a minha nova casa, E ele puxar esse também, né? Depois que ele estava morando sozinho, ele mudava sempre, morando aqui, acolá. isso. E E aí ele constrói, é, sim, percebeu que, na verdade, a nova moradia sempre para ele era dentro,
Então, se ficar mudando de um lado para o outro, não ia preencher nunca esse vazio. Agora, interessante, ele construiu o reino a partir da primeira folha seca da manhã e do odor da lenha queimando. Isso aí, gente, já é assim, um universo de imagens e de arquétipos, como você falou. Muito rico esse poema. E é isso. Helder, se a gente pega lá um debate lá do século que Thomas Hobbes lá dizia que a gente era uma folha em branco. Quem que ali dos empiristas, né, que diziam isso lá, os filósofos empiristas da Inglaterra, né, que a gente era uma... Hã? Na Inglaterra é o Locke. Locke, né? John Locke. Então, essa folha em branco, será que a gente é uma folha em branco? Porque o que a gente herda enfim, não só na questão biológica, mas na questão cultural, da gente já nascer com sensações já dadas, né? Com uma mente já com dados de culturas, daquilo que a gente já viveu, né? Então, se a gente pega e vai aprofundando isso, né? Aqui no meu livro tem uma parte que eu falo sobre essa questão da genética, né? Que eu vou lá na questão dos genes, aqui, ó, da magia, da grande potência imaginária que envolve o eu, de difícil análise de onde está a libido do objeto e do eu, se enamora narcisisticamente de seu reflexo nos objetos. Em uma visão mais profunda, tudo isso tem também uma relação biológica e que, abre aspas, que nós e todos os outros animais somos máquinas criadas pelos nossos genes. Em geral, o egoísmo do gene originará um comportamento individual egoísta. Dawkins. Então, do gene egoísta, né? Então, como aprofundar, como quebrar essa carga histórica? Então, eu acho que a poesia do Dimorce, ela traz essa responsabilidade e esse grito, né? De como quebrar com esse ciclo trágico da história, que a gente herda toda essa questão genética, egóica, familiar, que não sai disso, ter essa territorialização do saber, territorialização nação, Estado, territorialização de gênero, territorialização de tudo, e de dominação, e de procurar dominar. Então, se a gente hoje não faz como um animal, faz xixi no lugar para territorializar, mas a gente usa outras técnicas bem animaloides para territorializar, né? Então, é uma poesia assim que vai que vai muito além. Um gênio egoísta em um mundo competitivo luta para projetar sua força sobre os dominados. Mas hoje ele projeta suas imagens e sonhos sobre estes como formas de altruísmo e bem comum. A competitividade das savanas e florestas deu espaço à competitividade do trabalho e do capital, nos espaços da civilização. E aqui eu vou citar um outro poema do Dimorce para fazer uma citação aqui de um filósofo, Byung-Chul Han, né? Que ele diz aqui: a cidade forma muitas vezes fisicamente, mas inevitavelmente, psiquicamente, um círculo, um jogo, um anel de morte com sexo no centro. E caramba, como que a gente então erotiza tudo de uma forma narcisística? E aí entra Freud também, né? O sexo se torna um jogo. Então, o Dimorso, ele no diálogo com o Rever Miller, né, naquele livro,
ele traz aqui a cidade, Los Angeles. E aí ele vai falar sobre Los Angeles. Então ele está falando aqui de Los Angeles. Extrapola o sentido geográfico, pois se estende por quilômetros mudando de nome. Beverly Hills, Hollywood, mas não de aspecto. Extrapola o sentido fisiológico, porque não existe mais o natural. Criou-se um mundo onde nem mesmo a verdura parece natural. Extinguiu tal grau de poluição que o ar já não tem nada de natural. Extrapola o sentido psicológico, porque para ele a sociedade norte-americana atingiu um grau tão avançado de absurdo que acaba criando um sentido fascinante. A gente estava falando do sentido, Helder, e meio. Esse sentido, então, fascinante. Ali as pessoas se exprimem em termos de papéis e objetos. Agora já é uma citação do Freud. Papéis e objetos. Ou seja, tudo ah, desculpa, ainda não é uma citação do Freud. Tudo é como uma superprodução da indústria de Hollywood. E o sexo se torna um jogo e a força motriz e meretriz desse casamento do céu e inferno, onde, agora sim o Freud, o narcisismo não seria uma perversão, mas o complemento libidinal do egoísmo instintivo de autoconservação, do qual, justificadamente, atribuímos uma porção a cada ser vivo. E aí, então, essa megalomania para Freud é própria desses estados da libido, que a libido é retirada dos objetos e direcionada ao eu. Assim, ela surge provavelmente à custa da libido objetal, que faz surgir uma conduta narcisística. Essa é a onipotência dos pensamentos, né, que ele traz. Da magia que é lá arcaica, dos chamados homens primitivos, mas é a magia da contemporaneidade, que projeta narcisisticamente nos objetos o seu eu egoísta, né? Projeta essa imagem. Mas só para finalizar aqui, uma citação do Byung-Chul Han aponta que a liberdade individual conquistada e a livre concorrência confirmam a liberdade apenas do capital. E o indivíduo livre é degradado em órgão sexual do capital. Uma aliança mortal com o sexo no centro da roda que gira e ecoa o canto da sereia. Olha só. E aí, então, além disso, eu trago o Walter Benjamin para fazer um paralelo do capitalismo com a religião, que tem, então, muitas questões muito parecidas. Culpabilização, a gente se sente dentro do capitalismo culpado pelo nosso fracasso, por a gente não ter conseguido uma meta, um objetivo, um crédito. A mesma coisa da religião, que a gente se sente culpado por nossos erros, não ter atingido, então, uma bênção divina, enfim. Então, o Walter Benjamin também faz esse paralelo, né? Olha só, então, como que a poesia do de Moraes leva a uma profundidade tremenda da sociedade, da condição humana, né? Então, falar aqui de poesia do de Moraes, não entrar nessa magia, né, nessa potência imaginária que envolve tudo isso, caramba, a gente vai ficar no, na superfície e morrer na superfície. Muito bem, Drauzio. Tá certo, é isso mesmo. E entre outras coisas mais, teríamos talvez um outro momento para dar continuidade, né? Trazer outros poemas. O tempo já está avançando aqui. Vamos finalizar? Eu agradeço demais essa oportunidade, enriquecedor, nosso papo aqui hoje. Obrigada, Draulio, obrigada, Helder. E é isso. Teremos outro momento oportuno para falar da poesia do Jim. E é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa para encerrar? Tudo certo. Helder. Eu acho que eu já falei, a gente falou
falo bastante, né? Pelo tempo que nós já falamos, né? Eu acho que ficou bom pelo tempo, né? Acho que na próxima a gente tem mais coisa para falar, né? Aí deixamos para a próxima. Mas é isso, eu acho que já falei. Eu acho que eu terminei a minha fala da mesma forma que eu terminei na outra. O ciclo retornando da superfície, de morrer na superfície, porque acho que isso é gritante. O grito, né? Não é à toa que esse grito não é só do Dimorso, né? Vamos terminar com um grito, né? Wake up. Oi, cara. Então é isso, né? Cadê o grito? Alguém acha aí bem rapidinho o grito? O grito deve estar aqui, né? Wake up. Eu até tentei achar aqui, mas só tem o início. Não tem todo aqui. Não, Ah, a gente acha no. São poemas dispersos, às vezes a gente acaba dando de cara com ele, assim, quando menos eu tenho espera. ele aqui. Eu tenho ele aqui. Acorde! É. Não te Acorde! lembras de onde foi? Ou de onde estava, né? O tal sonho terminou? A serpente era de ouro, laço, vítrea e enroscada. Receávamos tocar-lhe. Os lençóis eram prisões mortalmente abafadas. Ela sempre à minha beira, o próxima, né? Beside, o meu lado. Velha, não era. Jovem, de cabelo ruivo, escuro, a pele branca e macia. Corre pra cá de banho e vê-te ao espelho. Aí vem ela a entrar. Cada gesto dela é um século lento que eu não sei viver. Deixe-me cair e encosto a cara ao cimento gelado. Sinto a fria doçura do sangue a espicaçar-me, o brando assobio das serpentes da chuva. E ele fala isso de uma forma tão visceral, Será, né? tão gritante, que vai Meu lá Deus. no. E aí a gente tem que estar preparado, porque não é para um leitor comum. Não é. Oi, É cara. isso, gente. Boa noite. Boa Até, noite. até a Até a próxima. É.